Império Romano. Olá pessoas, tudo bem? Eu sou o Ian. Galera, é o seguinte, a gente vai estar aqui fazendo uma videoaula sobre Roma Antiga. E começando, a gente pode falar o seguinte: Roma foi criada de acordo com uma lenda, através de uma lenda sobre Rômulo e Remo, dois irmãos, que eles foram abandonados do rio Tibre. E com isso, uma loba resgatou os dois e os amamentou. Após isso, eles cresceram. E Rômulo teve um desentendimento com Remo. E aí, após a fundação de Roma, Rômulo matou Remo. E então foi coroado o primeiro rei de Roma. Bom, Roma era basicamente, sua sociedade era composta por 4 tipos. Os patrícios, que detinham todos os direitos e eram as famílias ricas. Nós tínhamos os plebeus, que eram os camponeses, artesãos, e esses de classe mais baixa. Nós tínhamos os clientes. Bom, os clientes eles eram servidores ou protegidos de um patrício, ou de um chefe de família. Já os escravizados, como o próprio nome já diz, eles eram praticamente a maioria, por conta de escravização. Mas não era qualquer tipo de escravidão, era basicamente uma escravidão por dívida. Se você devesse muito a alguém e não pudesse pagá-lo, você seria um escravo. Ou seja, um escravo por sua dívida. Bom, a sociedade de Roma, como já foi dito, são divididas em 4 partes. Já o poder é dividido basicamente em 3. Nós temos o rei, que é a maior autoridade. O Senado. Bom, o Senado ele era meio que um órgão dominado por patrícios. Ou seja, a maior parte dos cidadãos que têm direito. Na verdade, os únicos que têm direito, como já foi dito anteriormente. E uma assembleia, geralmente, ela é formada por guerreiros. No seu total, tendo basicamente guerreiros com idade de até 45 anos. República Romana. Bom, basicamente, república significa uma coisa pública, de acordo com os romanos. Então, os patrícios, eles basicamente monopolizavam o poder. Ou seja, eles reservavam para si próprio todos os cargos políticos. Já o governo romano passou a ser exercido por magistrados, pelo Senado e pelas assembleias. Mas é o seguinte, os principais magistrados geralmente eram formados por um cônsul, um pretor, um censor, um questor e um edil. Então, desses, o Senado ele era formado por basicamente 300 membros vitalícios. Mas após assim uma determinada parte, a Assembleia da Plebe tinha basicamente muitos integrantes, porém eles não tinham direito algum. Logo, eles passaram a fazer o seguinte: em um determinado momento da história, os patrícios se desentenderam com os plebeus. Então, os plebeus eles meio que começaram a fazer greves, a não trabalhar. Porque se você pensar o seguinte, nós temos os plebeus, que são a maioria da população. Já os patrícios estão em minoria, porém, eles têm todos os direitos. Mas, se você perder seu exército, você perde poder. Se você perder seus trabalhadores, você perde influência. Então, você vai ver o seguinte, que nesse período da história, os plebeus eles passaram a adquirir direitos em Roma. Ou seja, alguns desses direitos são basicamente o seguinte, eles têm o tribunato da plebe, nós temos a lei das 12 tábuas, temos a lei Hortência e por aí vai. Por exemplo, o tribunato da plebe garantia os direitos do plebeu a eleger alguém. Já a lei das 12 tábuas, eles basicamente ensinavam a plebe a estudar, a ler, a escrever, assim tendo mais direitos em relação aos patrícios. Então, seria uma forma igualitária de manter tudo. Enquanto os plebeus estavam procurando seus direitos, em busca de seus direitos, os romanos estavam expandindo seu território através de guerras. Bom, como vocês sabem, Roma era um grande império. E um grande império necessita de terras, de território. Então, os soldados romanos eram encarregados de invadir algumas terras e de se defender de algumas invasões também. Mas é o seguinte, os romanos, eles desde cedo, eles aprendem a se defender, a se armar, a fazer tudo que um soldado precisa fazer. Então, no início, algumas cidades eram invadidas como
uma espécie de treinamento para o que estava por vir. Porque, como muitos sabem, Roma foi a maior e maior dos impérios. Então, um grande império necessita de bons soldados. Então, grande parte dos soldados já se preparava através de invasões de cidades vizinhas. Ou seja, eles adquiriam territórios, adquiriam saques, adquiriam escravos, tudo formando já o início de um grande império. Mas uma grande guerra que teve foram as Guerras Púnicas, que eram contra Roma e Cartago. Nessa guerra, ela foi denominada desse modo porque os cartagineses, que eles se enfrentaram em basicamente são 3 guerras. E essas guerras eram consecutivas e eram basicamente entre os anos de 264 e 146 a.C. Bom, a questão agrária foi basicamente o seguinte: Roma já tinha seu poder através de saques, de roubos e de guerras. Mas outra coisa, além de saques, de guerra, da política, eles também trabalhavam com a agricultura. E grande parte dessa agricultura era através de meio que um significado, assim, ganhava um significado diferente para os patrícios e cavaleiros, de um lado, e já para pequenos agricultores de outro. Por quê? Quando uma parte é encarregada de lutar, outra é de se defender, e outra de produzir suprimentos. Esses suprimentos que vão ser usados pelos soldados, pelos cidadãos, durante uma guerra ou uma invasão, tanto de um lado quanto para o outro. Então, a questão agrária ela é muito importante por conta disso. A agricultura ela vai basicamente ter influência em relação à alimentação e também à sobrevivência de alguns soldados e dos cidadãos. A ascensão dos militares foi uma grande parte da história romana, por conta do seguinte: as vitórias consecutivas em guerra foram basicamente uma conquista muito importante. Elas deram poder e basicamente prestígio para os militares. Então, como as guerras eram cada vez mais demoradas e distantes, elas meio que se tornavam mais difíceis de convencer os camponeses a abandonar suas terras. Bom, para participar de campanhas militares, eles conversavam muito com os camponeses. Então, eles ofereciam diversas coisas que faziam com que eles saíssem. Bom, um cônsul foi eleito pela primeira vez em 107 a.C. O general romano Mário instituiu o pagamento de salário aos soldados. E esse pagamento ele foi basicamente vitalício de um romano. Ou seja, ele passou a ser composto cada vez por mais soldados de origem romana e não de outras. Então, grande parte dos soldados eram exclusivamente romanos e não de regiões próximas. Porque é melhor você ter um soldado de sua região que você confie ou de outra que você não confia. Então, basicamente, os romanos pensavam desse jeito. Então, foi por isso que a ascensão dos militares foi importante. Porque, além de conseguir aliados confiáveis, fortes e de grande importância, fez com que os militares tivessem uma grande ascensão em seu império. No caso, o Império Romano. Bom, chegamos agora em uma das partes mais importantes de toda a história de Roma, o primeiro triunvirato. Mas o que vinha a ser esse primeiro triunvirato? Foi basicamente um acordo entre 3 grandes generais, Pompeu, Crasso e Júlio César, o grande Júlio César, que deixou para nós uma das frases mais importantes de toda a história: Veni, vidi, vici. Eu vim, eu vi e eu venci. Basicamente, desse acordo surgiram grandes problemas, porque Júlio César e suas tropas, elas meio que partiram para conquistar a Gália. Crasso dirigiu-se ao Oriente, também uma campanha militar, e Pompeu, sozinho em Roma, recebeu amplos poderes do Senado. Mas depois de conquistar Gália, Júlio César voltou a Roma, venceu as forças de Pompeu e tomou o poder, valendo-se do cargo de ditador, que forçou o Senado a lhe conceder basicamente poderes que promoviam um amplo programa de reformas. Dentre essas reformas estava a distribuição de terras a milhares de soldados. Ele coibiu abusos de governadores de províncias e dos cobradores de impostos, melhorou a distribuição de trigo à plebe e introduziu o calendário juliano, que divide o ano em 365 dias, um parecido com o nosso.
No entanto, um grupo de senadores que era contrário ao ditador o acusou de trair a república e de querer ser rei. E em 44 a.C., Júlio César foi assassinado. Descobriu-se que ele havia deixado no seu testamento uma quantia em dinheiro a cada romano. Isso aumentou ainda mais a popularidade dele e meio que motivou uma violenta perseguição de seus assassinos, assim terminando o primeiro triunvirato. Já o segundo, que veio logo com a morte de César, fez com que o Senado continuasse perdendo força e outros 3 militares formaram o segundo triunvirato. Entre eles estava Caio Otávio, que era um dos filhos adotivos de Júlio César, Marco Antônio, que era um cônsul, e Lépido, que era chefe da cavalaria. Otávio ficou com o Ocidente, Marco Antônio com o Oriente e Lépido com a África. Otávio desistiu de Lépido de seu posto na África. Ele basicamente o removeu de lá. Então, a seguir, apresentando-se como defensor das tradições romanas, assim acusando Marco Antônio de trair Roma ao se casar com Cleópatra, que era a rainha do Egito. A disputa entre eles teve fim quando Caio Otávio venceu o exército de Marco Antônio na Batalha de Ácio, em 31 a.C., assim invadindo o Egito e transformou em a província de Roma. Cleópatra e Marco Antônio se suicidaram, e Caio Otávio assumiu o comando do mundo romano. Após Caio Otávio assumir o trono, começou o período chamado Pax Romana, a Paz Romana. Mas o que veio a ser isso? Basicamente, foi quando Otávio Augusto, que era como ele passou a ser chamado, ele recebeu diversos títulos, entre eles o de príncipe, o de Augusto e o de imperador. Ou seja, agora ele era imperador de Roma com o nome de Otávio Augusto. Então, ele passou a poder... Bem que ele podia propor e vetar leis. Ele podia convocar o Senado e as assembleias, intervir militarmente em Roma, na Itália, em todas as outras províncias romanas. Assim, em 27 a.C., tinha iniciado o período conhecido como Império Romano. O governo do imperador Otávio Augusto, de 27 a.C. até 14 d.C., promoveu uma série de reformas de grande impacto social, que aumentaram sua popularidade. Dentre elas, nós temos o seguinte: ele organizou o império e definiu seus limites, e fortaleceu suas fronteiras enviando tropas para defendê-las. Distribuiu terras aos seus soldados, instituiu uma aposentadoria para os militares veteranos e regulamentou a distribuição de trigo à plebe. Logo, ele assumiu a administração de algumas províncias, entre as quais o Egito, que é um importante fornecedor de trigo para Roma. As demais foram confiadas à administração do Senado. Modernizou a cidade de Roma, que passou a ser administrada por um prefeito, e ganhou um corpo de bombeiros para combater os incêndios, que eram quase diários, e eles afligiam sua população. Ele também financiou a construção de uma série de obras que valorizaram a sua imagem, como o Fórum de Augusto, o Altar da Paz e o Mausoléu para a família imperial. Com esse conjunto de medidas, o governo de Otávio Augusto inaugurou um período de estabilidade política, conhecido como a Pax Romana, que se prolongou por mais de 200 anos. Durante esse longo período, as principais cidades do Império foram determinadas ganhando estradas, teatros, edifícios públicos, aquedutos e fontes, por volta de 117 d.C. No governo do imperador Trajano, o Império Romano adquiriu sua máxima extensão, saindo ao sul do Oceano Atlântico, indo ao longo de Britânia e chegando até o Egito e a Mesopotâmia. O período da Pax Romana foi vivido nos séculos I e II. Foi também um tempo de crescimento econômico e, particularmente, de expansão e dinamização do comércio. Entre os fatores que favoreciam essa expansão, podemos citar, basicamente, a existência de portos bem equipados, uma rede de estradas bem planejadas e o uso de uma moeda única, o denário, em todo o Império. Também foi aqui que teve a grande expansão do comércio das cartas, os correios, que eram dirigidas de cidades em cidades, sendo levadas de pessoas em pessoas até chegar em determinada cidade. A sociedade imperial apresentava grande disparidade entre os ricos, pobres, cidadãos, não cidadãos e os escravos. Em outras palavras, era uma sociedade rigidamente estratificada. As mulheres, embora possuíssem alguns direitos como a posse de propriedade, eram geralmente subordinadas aos homens. Os atributos valorizados da mulher eram serem donas de casa, castas e modestas. Já os homens eram respeitados por sua dedicação à vida pública e à família. O casamento tinha como principal finalidade a geração de herdeiros. A desigualdade social
imperial romana refletia também nos diversos tipos de moradia. A vila, moradia dos homens mais ricos do campo. A domos, moradia dos ricos nas cidades. E a ínsula, que era a moradia dos pobres. Vila era uma grande propriedade rural, com construções decoradas com mosaicos e pinturas murais. As vilae, que era basicamente plural de vila, chegavam a ter dezenas de aposentos e eram geralmente circundados por uma grande área agrícola, na qual se cultivavam videiras, oliveiras, árvores frutíferas como figueira e amoeira. Os domos era a casa térrea e espaçosa, que servia de residência às famílias ricas nas cidades. A domos possuía aberturas no teto, várias salas, quartos, jardim, sala de banquetes e algumas paredes decoradas com pinturas. O conhecimento sobre a arquitetura dessa moradia foi possível graças às ruínas, encontradas em Pompeia. A ínsula era uma moradia popular de 4 ou 5 andares, cujos cômodos sem água e claridade natural eram alugados à população pobre. Por vezes, o único cômodo abrigava uma família inteira. As insulae, que era o plural de ínsula, não possuíam esgoto nem sanitário, e os seus diversos andares eram ligados por uma escada externa. As lamparinas para iluminação causavam incêndios frequentes, construídos uns próximos aos outros. Esses prédios desmoronavam ou pegavam fogo com facilidade, por serem feitos de materiais pouco resistentes, como argila e madeira. No andar térreo, aberto para a rua, haviam lojas comerciais e tavernas, que também eram alugadas. Os romanos, no tempo do Império, tinham vários espaços de diversão e lazer, entre os quais cabe citar as termas, os anfiteatros, os circos e os teatros. As termas, isto é, os banhos públicos, eram locais concorridos à apreciação de diversas pessoas de diferentes idades, que lá iam para se banhar e conversar. Em geral, as pessoas ricas banhavam-se entre as 2 e 4 da tarde. Já as humildes se banhavam após esse horário. As primeiras termas foram construídas no século I e, em pouco tempo, passaram a fazer parte da paisagem de maioria das cidades do Império. Elas eram planejadas para oferecer conforto aos seus frequentadores. A maioria, como as termas de Caracla, em Roma, possuíam áreas para exercícios físicos, biblioteca e lojas comerciais. Os anfiteatros eram espaços de glória e de morte. Abrigavam lutas entre gladiadores, e entre estes e as feras, urso, tigre, leopardo, leões, por exemplo. Os anfiteatros romanos possuíam uma arena oval, rodeada por fileiras de assentos semelhantes aos estádios de futebol atuais. O maior deles era o Coliseu de Roma, com capacidade para 45 mil espectadores, sentados a cerca de 5 mil em pé. No seu subsolo ficavam as salas destinadas aos gladiadores, às feras e à maquinaria que permitia mudanças de cenário na arena. Havia também um dispositivo usado para encher a arena de água, modo de permitir a realização de combates navais. O espetáculo começava ao amanhecer e ia até o pôr do sol. Desde a República, os espetáculos eram patrocinados por políticos, homens ricos, e eram gratuitos para o público. Outro espaço de lazer eram os circos, onde se davam as corridas com carros puxados por cavalos, uma compaixão popular no Império de Roma. Haviam corridas de piga, que eram carros puxados por 2 cavalos, e a quadriga, carros puxados por 4 cavalos. O maior circo romano era o Circo Máximo, que no fim do Império acomodava cerca de 250 mil pessoas. Chamados de aurigas, os corredores eram geralmente homens escravizados, mas havia também homens livres que corriam em troca de recompensa material. As corridas eram sempre perigosas, mas para os homens livres eram também lucrativas. Elas aconteciam nas principais cidades do Império e eram patrocinadas pelo governo, e sua entrada era gratuita. Os áurigas vestiam uma túnica leve e larga, para que não prendessem seus movimentos, o capacete para a proteção da cabeça e o chicote para incitar os cavalos a correrem. O espetáculo era acompanhado por bandas de música, apostas eram altas e as torcidas se dividiam por cores: verde, azul, branco e vermelho. Como a rivalidade entre as torcidas geralmente terminava em violência, havia policiais para evitar ou reprimir brigas durante os espetáculos. Muito menos concorridos do que os espetáculos de luta entre os gladiadores e corridas com cavalos eram as peças apresentadas nos teatros. Neles ensinavam-se tragédias, comédias, além de espetáculos improvisados e maliciosos, mas ao gosto popular. Passados 2000 anos, é possível perceber a presença dos antigos romanos na nossa maneira de pensar, sentir, falar e organizar a vida em sociedade. Dos romanos, herdamos, entre outros, o conhecimento de engenharia e principalmente dos jurídicos. Isso sem contar que a nossa língua originou-se do latim, a língua falada pelo povo em Roma.
No campo da tecnologia, os romanos herdaram conhecimentos e técnicas dos etruscos e gregos, e também desenvolveram seus próprios. Foram os romanos, por exemplo, os inventores do Caimínton, uma espécie de cimento que resulta da mistura de cal com a pozzolana, uma cinza vulcânica do Monte Vesúvio. Além disso, eles souberam misturar essa espécie de cimento com areia, cascalho e água, obtendo assim o que chamamos hoje de concreto. Valendo-se do cimento, do concreto e do conhecimento de geometria e cálculo, os romanos fizeram obras de engenharia notáveis por sua resistência e tamanho, como aquedutos, estradas e anfiteatros. Os aquedutos são canais que servem ao transporte de água, que após ter sido recolhida em nascentes e poços, é levada até as cidades. As estradas romanas eram cuidadosamente planejadas e foram construídas, sobretudo, para fins militares, ou seja, o deslocamento de tropas dos mensageiros imperiais por todo o império. O comércio também foi incrementado graças a essa engenharia. O mundo romano era cortado por todas as estradas. Durante muito tempo, os romanos foram politeístas e animistas, ou seja, acreditavam em várias divindades, que eles se diziam habitar as matas, as rochas e as águas. Além disso, cultuavam divindades domésticas, a quem chamavam lares, por acreditar que elas protegiam o lar da família. Divinizavam o imperador e praticavam a adivinhação por meio do voo do pássaro e da leitura das vísceras dos animais. Posteriormente, ao expandirem militarmente, os romanos entraram em acordo com os gregos e assimilaram seus deuses, passando a chamá-los por nomes latinos. Afrodite, a deusa grega do amor e da beleza, por exemplo, recebeu o nome de Vênus. Na época em que Jesus nasceu, a Palestina era uma província romana, habitada por diferentes povos, os arameus, judeus, romanos, gregos e etc. A principal fonte para se conhecer a vida de Jesus são os evangelhos, livros específicos por seus seguidores por volta do ano 70, que depois foram agregados a outros textos e deram origem ao Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia. Os evangelhos são narrativas sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, e pouco que se sabe sobre a história de Jesus antes que ele começasse a expressar suas ideias por volta do ano 30. Por essa época, ele meio que começou a pregar em aramaico, em aldeias e cidades palestinas, nas quais demonstrassem o amor a Deus e ao próximo, abandonando o sentimento de orgulho, inveja e egoísmo, veiculando ideias de igualdade e fraternidade e falando de modo compreensível. Jesus foi reunido à sua volta por pessoas humildes, como o pescador Pedro, que passaram a segui-lo por toda parte e divulgar suas ideias. No entanto, a crítica de Jesus à prática do comércio nas casas de oração e a sua crescente popularidade provocava a ira dos sacerdotes, responsáveis pelo templo de Jerusalém. Não tardou, então, para que ele fosse condenado à morte na cruz, crucificação, que era acusado de pregar contra os deuses romanos e de dizer-se rei dos judeus. A sua condenação foi pedida por pessoas incitadas pelos sacerdotes. Após sua morte, seus seguidores passaram a se reunir e a divulgar que ele era o Cristo, isto é, o Salvador que os judeus esperavam, e que morrera na cruz para os justos fossem salvos. Após sua morte, seus seguidores passaram a se reunir e divulgar que ele era o Cristo, isto é, o Salvador que os judeus esperavam e que morrera na cruz para que os justos fossem salvos. Estabelecia-se assim uma separação clara entre os cristãos e judeus. Ambos acreditavam em um Deus único e universal. Mas para os cristãos, o Messias esperado era Jesus, aquele que recompensa os justos com a felicidade eterna. Já os judeus acreditavam que o Messias ainda está por vir. Os apóstolos começaram a espalhar a boa nova e a conquistar novos adeptos para o cristianismo. 2 deles se destacaram em defesa das causas cristãs. Saulo, que inicialmente perseguiu os cristãos e depois de ser batizado adotou o nome romano de Paulo, se tornou um divulgador incansável das ideias cristãs, e Pedro, que segundo o Evangelho foi escolhido por Jesus para chefiar sua igreja. Paulo pregava o Evangelho para todos, e não somente para os judeus, pois acreditava que a proposta de Cristo era de uma religião universal. Assim, com a determinação de seus pregadores, o cristianismo espalhou-se rapidamente por todo o mundo romano, e por volta do ano 64, começou a ser duramente perseguido pelas autoridades de Roma. Pedro e Paulo estiveram entre os primeiros mártires cristãos a serem sacrificados em Roma. Os cristãos eram perseguidos por não reconhecerem os deuses romanos, por negar a divindade do imperador, por se lembrarem seus cultos e por defender a ideia de um Deus único. A promessa cristã de que a exploração a que os pobres eram submetidos teria um fim, e de que o paraíso seria a recompensa para os justos, atraiu
para o cristianismo muitas pessoas de diferentes povos, como por exemplo os judeus, os gregos e os romanos. Enquanto isso, os imperadores romanos redobravam a perseguição aos cristãos. Para fugir às perseguições do Estado romano, os cristãos reuniam-se em catacumbas, galerias subterrâneas em que oravam e sepultavam seus mortos. A última e maior das perseguições foi ordenada pelo imperador Diocleciano, responsável pela destruição de casas de oração. Apesar das perseguições, o cristianismo, que antes era a religião dos humildes, foi ganhando seguidores entre os ricos e até mesmo as autoridades romanas. Até que, em 313, o imperador Constantino baixou o Edito de Milão, um documento que concedia liberdade de culto aos cristãos. Antes de morrer, Constantino resolveu se batizar também. Depois dele, a maioria dos imperadores romanos aderiu ao cristianismo. Com o imperador Teodósio, em 380, o cristianismo foi transformado em uma religião oficial do Império Romano, visto por muito tempo como a religião dos pobres e perseguidos. Tornava-se, a partir de então, uma religião de Estado, e aqueles que a rejeitavam eram chamados de pagãos. Presta atenção aqui, ó. Tá ok? Deixa o like, se inscreva e presta atenção. Mais tarde tem mais vídeo aula, então fique ligado. Paulo Guedes, tá ok? Grande dia!